A gente havia anunciado, hoje a gente recebe o advogado Dr. Cid Lira Braga, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Itapajé. Estamos finalizando esse ano de 2023 e o nosso convite, exatamente feito ao presidente do sindicato, é para a gente fazer aqui uma espécie de um balanço, como é que se deram exatamente as atividades do sindicato, as demandas em especial dos servidores junto ao governo municipal nesse ano de 2023. Doutor Cid, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso Jornal Integração. Boa tarde, Clésio, boa tarde aos internautas, boa tarde aos ouvintes da Rádio Atitude, boa tarde aos servidores, boa tarde a todos os nossos amigos que estão aqui também na operação, Para mim é uma satisfação estar aqui com você mais uma vez, Clésio. Cid, estamos finalizando esse ano de 2023. Com que sentimento o sindicato, os servidores terminam exatamente esse ano, com base naquilo que tinham de expectativas, de demandas, de pleitos junto ao governo municipal lá no início de 2023? O tema da nossa campanha salarial, inclusive, foi a prefeita prometeu, é hora de cumprir. Então a gente já fez esse alerta desde janeiro de 2023, com aquela expectativa, daquelas promessas que a prefeita fez com os servidores, que ela viesse a cumprir. Então, sem dúvida, o nosso sentimento nesse final de ano é que muita coisa poderia ter acontecido de melhoria para os servidores e coisas que não vieram a acontecer. Ok. Quais teriam sido assim as principais ou os principais pontos que eram defendidos, que foram exatamente discutidos nessas assembleias e que não foram, por exemplo, atendidos, Cid? Os pontos principais, sem dúvida, nós remetemos exatamente àquela carta que a prefeita assinou no sindicato, onde ela se comprometeu em alguns pontos principais de melhoria para os servidores públicos, que é aquela carta compromisso. Sem dúvida, aquilo ali foi aquilo que nós passamos o ano cobrando, que é a realização do concurso público, que é manter a CAPES em dias, que é também fazer o reajuste para aqueles servidores que ganharam um valor acima do salário mínimo na época do concurso público, que é o adicional de insalubridade para os serviços gerais, pessoal que trabalha como OSG. Esses são os pontos principais da nossa luta. Ok. Eu vou aproveitar, o Cid, e até na deixa do que você falou aqui, abordar alguns assuntos mais recentes, e um deles é exatamente relativo à CAPES. A gente até conversou com a professora Zeuda Brioso, que é presidente do Conselho agora recentemente, nos atualizando essa situação acerca dos débitos da gestão municipal junto à Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores. Esses valores já se aproximam. Está faltando ainda a folha de dezembro e o 13º certamente irão passar dos 10 milhões de reais. Como é que o sindicato, ao longo desse ano de 2023, tem visto, tem acompanhado, que ações tem exatamente feito no sentido de tentar fazer com que o governo municipal, no mínimo, se sensibilize diante dessa problemática, Cid? Inicialmente, é bom nós lembrarmos aqui que no meio do ano nós tivemos uma dificuldade muito grande na nomeação dos membros do Conselho Municipal de Previdência. Então nós do sindicato tivemos na promotoria. O Conselho passou um período inativo, Passou um período que a prefeita precisava nomear esse conselho e sequer a CAPES tinha um conselho. Estava funcionando apenas com a diretoria executiva, mas não tinha esse conselho. O conselho exatamente é esse órgão que fiscaliza a CAPES, fiscaliza os repasses, faz todo o acompanhamento da movimentação da CAPES. E não tinha esse conselho, nós tivemos por várias vezes na promotoria, até que finalmente, depois de alguns meses, a prefeita nomeou o conselho da CAPES. Então o primeiro ponto já é esse falta de compromisso em nomear o conselho da CAPES. Depois foi nomeado, e a gente, com essa nomeação, a CAPES, o conselho teve um acesso maior aos dados da CAPES, e nisso a gente verificou que o débito estava cada mês só aumentando. Então, como você já muito bem falou, o débito está hoje com mais de quase 10 milhões de reais, algo que nós nunca tínhamos visto isso na CAPES, um débito tão grande desse. Tivemos um problema muito sério na CAPES lá no início, lá na sua fundação, mas também naquela época a gente pode ainda colocar algumas ressalvas, porque a CAPES no início ainda existia aquela dúvida se a CAPES ela ia cobrir
a seguridade, ou seja, se ela ia pagar também a parte de saúde dos servidores. Aí naquela época tinha questão de saúde, tinha fornecimento de prótese dentária, auxílio funeral, então tinha alguns benefícios que a CAPESE ainda pagava, sendo que não podia pagar. Então por isso é que alguns também agentes daquela época responderam, ainda respondem, né, processo por conta dessa utilização desse recurso. Então entrou já a CAPESE com muitos débitos, um déficit atuarial muito grande, e agora a situação piorou. Além do débito atuarial que já existe, ainda tem essa falta de repasse que a prefeitura tem com a CAPESE. Ok. Cid, diante do que vocês, do sindicato, o conselho da CAPESE, acompanha, e eu sei porque vocês estão há muito tempo exatamente fazendo esse acompanhamento ou tendo essa ligação direta ou indireta, esse valor de cerca aí de 10 milhões, é possível se pagar esse valor, Cid? A prefeita agora está pleiteando esse pé de 10 milhões de reais do Banco do Brasil, né? Pelo que a gente está verificando, a gente não sabe se vai ser aprovado, mas seria uma maneira de pagar, né? Claro, também tem outro dinheiro aí que vai entrar, que é o precatório, os 40% do precatório, que esse 40% também poderia ser utilizado com essa finalidade. Parte, eu digo em relação a imposto de renda, porque a outra parte tem que ser gasto com a educação. Com os investimentos, com os investimentos da educação, 40%. Agora, esses recursos aí, quando se quer pagar, encontra-se uma solução. O que a gente observa é que a prefeita não quer pagar, tanto é que não está pagando, débitos esses que vão comprometer os secretários, não é só a prefeita, porque é uma responsabilidade dos secretários, porque dentro do município existe pelo menos assim, dentro da lei, né, uma autonomia para os secretários pagar. Um dos débitos maiores que a gente tem é da Secretaria de Saúde. E a gente não vê nenhum movimento em relação a esse pagamento. A gente sabe que nós estamos fazendo constantemente a atualização junto ao Ministério Público para que o Ministério Público adote providências mais rigorosas. Porque o que nós pleiteamos exatamente é isso. Adotar providência rigorosa por conta desse débito. E próximo ano agora, a situação ainda piora por conta da período eleitoral. Eu digo piora por quê? Porque historicamente, período eleitoral sempre tem um aumento de contrato temporário. E a gente pode observar também, Euclésio, se você olhar no portal da transparência, não está atualizado. A última atualização que nós pegamos é de 2022. Em 2022, o número de servidores efetivos, fiz com levantamento, estava dando 1.114. E servidores com contrato temporário estava dando, no mês de agosto de 2022, estava dando 1.087. Ou seja, você pega aqui o número aceitável, seria pelo menos, no máximo, 30%. E aqui nós estamos praticamente com a mesma quantidade de servidores efetivos, a quantidade de servidores com contrato temporário. Detalhe, 2023... esse número não está atualizado no portal da transparência, que é dado de 2022. E quando chega no período eleitoral, esse número aqui ele tende a aumentar. Daí a gente vê que em alguns municípios o Ministério Público está entrando, inclusive, com ações civil pública para barrar concurso público, porque aquele concurso, às vezes, ele tem mais um cunho eleitoreiro do que, de fato, esse cunho de fazer o que a Constituição determina, né, que é o ingresso do servidor público. Então eu acredito que a situação agora para esse ano, ela tende a se agravar se não for tomada uma medida dura por conta da justiça. Ok. Doutor Cid, o senhor falou aí que tem atualizado constantemente o Ministério Público exatamente com essas informações, né? Como é que tem sido esse contato sindicato-Ministério Público? Porque a gente vê que esse problema vai se tornando cada vez maior, essa bola de neve, e não há um posicionamento, eu diria aqui, mais enérgico por parte do Ministério Público, né? Isso, que a gente tem recebido de resposta é que eles estão fazendo a cobrança via a cobrança existe um processo dentro do Ministério Público que foi aberto, um processo sobre esse débito, e que o Ministério Público vai adotar as providências cabíveis para esse caso. É isso que a gente tem tido como resposta. Ok. Quais são os riscos e as preocupações no sentido de garantias dos servidores à medida que esse montante de dívida vai aumentando? Problema.
uma ação do Ministério Público poderia acarretar em um bloqueio de conta da Prefeitura. Havendo bloqueio de conta da Prefeitura, a Prefeitura vai utilizar de qual argumento? Ora, nós não estamos nem como pagar os servidores agora, porque as contas estão bloqueadas por culpa do sindicato, por culpa do Ministério Público. Seriam os artifícios que a gestão certamente iria utilizar. Ou seja, não faz o seu dever de casa, né? Mas as consequências de um não pagamento pode ser um bloqueio de FPM. Pode ser se acontecer. Pode ser também um parcelamento, dentro de um parcelamento que vai dar uma parcela muito alta e vai comprometer os serviços do município. Eu disse serviços à população, porque vai ter um parcelamento alto que poderia ser utilizado para outros recursos, para a população, principalmente a população mais carente. E isso, a nossa preocupação é exatamente essa, porque quando a prefeita ela assumiu, um dos pontos que ela lutou foi para que reduzisse o valor da parcela. Então é uma parcela que os prefeitos anteriores pagavam mais de R$150 mil todo mês para a Capese, ela conseguiu reduzir na Câmara Municipal o valor da parcela para ficar metade desse valor. Então ela já está com um parcelamento já abaixo do que os outros prefeitos estavam pagando. Ok. A situação é tão crítica, tão grave, que até exatamente na entrevista recente que nós fizemos com a professora Zeuda, né, porque parcelamento é uma situação que não é interessante, mas é tão grave que exatamente um parcelamento com a garantia de que esses repasses pudessem ser feitos com a devida constância, já passa a ser uma possibilidade que seria aceitada ou aceitável tanto pelo Conselho como pelo sindicato também. É isso, doutor Cid? Infelizmente, nós já estamos nesse estágio. É como se alguém tivesse com câncer e agora a gente já estava procurando medidas paliativas. É quase a situação que nós estamos vivenciando na Capes. A situação está tão grave que a gente está lutando agora para que tenha pelo menos parcelamento. Porque tendo parcelamento, tem aquelas entradas recorrentes na Capes. O que nós estamos precisando é aumentar as entradas da Capes. Porque o que está entrando não está dando para pagar a folha de pagamento, que está dando quase R$1,5 milhão. Então, todo mês sai R$1,5 milhão da Capes, praticamente, e não está entrando esse valor para suprir essa despesa que está tendo. Ok. No sentido de diálogo, como é que tem sido essa tratativa junto ao governo municipal? Quando foi a última vez que o governo municipal recebeu vocês do sindicato? A gente tem que fazer até aqui uma retrospectiva. O último tratamento que a gente teve com o governo municipal foi somente sobre o precatório para assinar aquele termo de acordo precatório. Então, dali, nós não tivemos assim outros diálogos para poder resolver a situação de Capese. Tanto é que até quando é falado de Capese, eles fazem as reuniões e não chamam nem o sindicato e também não chamam o conselho da Capese. Só se reúne com a diretoria da Capes, assessoria jurídica, e não chama o conselho. Por quê? Porque sabe que o conselho também vai cobrar muito. Ok. 12h mais 40, agora já são 12h40. A gente está conversando com o advogado Dr. Cid Lira Braga, presidente do SISPUME, né, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Itapajé, aqui no nosso Jornal Integração. Ô, Dr. Cid, um outro assunto também recente é exatamente esse projeto de lei enviado à Câmara Municipal, né, que inclusive já foi aprovado, criando novos cargos e ampliando vagas em cargos já existentes na estrutura administrativa do município. Primeiro passo para a realização de um concurso público. Uma série de questionamentos pelos vereadores, tanto de situação como de oposição, foi feito. O sindicato também tem se posicionado, também fazendo algumas críticas, alguns questionamentos acerca desse projeto de lei. Como é que está o andamento desse processo e exatamente esse acompanhamento do sindicato em torno desse projeto? A gente acredita, Clésio, que esse concurso ele deve acontecer logo agora no começo de janeiro, porque senão não vai dar tempo pelas etapas que acontecem no concurso. É bom também nós mencionarmos o que aconteceu no concurso de agente de saúde, que a prefeita, de repente, abriu aquele concurso, né, aquela seleção, os prazos rápidos, onde as pessoas não tiveram muito tempo para estudar, não tiveram tempo também para fazer os recursos, todos os prazos muito encurtados, e isso também prejudicou muita gente. Então, no concurso, como vai abranger muito mais gente, a gente acredita que se a intenção da gestão é fazer uma coisa apressada
e na última hora, eu acredito que isso aí não vai ser possível acontecer. Até porque existem aí todos os olhos, muita gente, os vereadores, o sindicato, o Poder Judiciário, o Ministério Público está de olho em relação a isso aí. Então, depois daquela lei que foi para a Câmara, e também é bom mencionar que ela já foi umas 3 vezes para a Câmara, mandaram uma vez, teve erro, mandaram de novo, e agora, por último, mandaram novamente fazer novas alterações. Ou seja, tudo demonstrando uma falta de organização por parte da gestão de planejamento. Então, o sindicato está na cola, cobrando, e também entende que isso ainda continua errado, tanto nos valores daquele salário, como também alguns cargos que não estão sendo contemplados naquele concurso. Principalmente aqueles cargos que a gente observa como cargo de cuidador, esse cargo de ASG, esse cargo de vigia, alguns cargos que a gente entende que são essenciais, como aumento também do pessoal do trânsito, precisaria estar contemplado e não estão. 12 horas e 42 minutos, a gente teve ontem a celebração do Natal, né, dia 25 de dezembro. Na festa dos professores, se teve aquele posicionamento da prefeita, doutora Gorete Caetano, prometendo exatamente o pagamento do precatório do Fundef antes desse Natal de 2023. Esse ato não se concretizou. Como é que está essa situação e essa discussão em torno da classe, em torno dos professores, o doutor Cid? De fato, há a expectativa muito grande, e quando mais próximo do Natal, os servidores, naquela expectativa, naquele planejamento, já que a prefeita recentemente fez essa promessa que iria pagar antes do Natal, não aconteceu, e também ela não deu nenhuma satisfação. O pior que eu acho é isso. Você promete, e quando o pessoal esperando, planeja, e a pessoa não dá nenhuma satisfação para aquelas pessoas que estão ali esperando. Então, a última conversa que a gente teve com a assessoria jurídica da prefeita foi que eles iriam fazer uma nova comissão, ou incluir pessoas da administração na comissão, porque a comissão que gerenciou o processo de pagamento, de elaboração de relação de beneficiários e também de valores, foi uma comissão escolhida em assembleia no sindicato, composta por servidores efetivos que eram beneficiários, são beneficiários. Então a prefeita, através de sua assessoria jurídica, falou que eles iriam ainda colocar pessoa da gestão, pessoa do setor de recursos humanos, e também pessoas da Secretaria de Educação, dentro de uma nova comissão que iria ser formada, e que essa comissão, a partir daí, é que eles iriam fazer os pagamentos. Entretanto, até agora, a gestão sequer baixou nenhuma portaria, nenhum decreto regulamentando comissão para fazer esse pagamento. Ok. Diante desse cenário e após exatamente aquele projeto aprovado na Câmara Municipal, essa questão da liberação desses valores, desses recursos, fica realmente na dependência única e exclusiva da gestão municipal, doutor Cid? Fica, exatamente. Por isso é que a prefeita mandou para a Câmara aquele projeto de lei para tirar aquela obrigatoriedade daquele parecer favorável. Então, nesse caso, deu já-se a entender que eles não vão aguardar a emissão de parecer do Ministério Público. Por isso é que foi retirado, foi revogado essa cláusula, da lei que tratava sobre isso. Então, assim, se foi retirado a cláusula, implica que não vai esperar. Então, assim, não tem esse negócio de dizer que está num recesso forense, recesso do Ministério Público, não existe isso, porque é uma questão mais mesmo administrativa. Doutor Cid, eu queria tocar nesse projeto também, um assunto recente, projeto de lei enviado à Câmara Municipal, onde o governo municipal, o Poder Executivo, solicita a autorização para a contratação desse empréstimo, aí na ordem de 10 milhões de reais. Eu sei que esse é um assunto que, em tese, não diz respeito diretamente ao sindicato, mas como essa questão do endividamento pode exatamente comprometer a situação do município, comprometendo a situação do município, consequentemente vai estar atingindo, afetando diretamente o servidor público, como é que o sindicato vê esse pleito do governo municipal, doutor Cid? Eu confesso para você, Clésio, que quando eu vi esse projeto de lei, coincidiu exatamente com o débito da Capet de 10 milhões. Então, a priori, quando eu vi isso, eu imaginei que seria uma maneira que a prefeita tinha conseguido para quitar esse débito. Entretanto, quando a gente vai observar a finalidade do projeto,
ele não tem nada a ver com a CAPES, ou seja, é mais um endividamento que o município está contraindo. Já não basta o endividamento que o município tem, agora acrescentando mais um, inovando, né, colocando mais um endividamento. E o que nos chama muito a atenção disso, a gente até fez já algumas críticas sobre isso, é a falta de transparência, onde é que vai ser feito as aplicações desses recursos. Isso é, se for aprovado na Câmara Municipal, porque a prefeita não pode fazer nada sozinha. Tudo vai depender da Câmara. Se a Câmara não aprovar, e está nas mãos dos vereadores isso, né? Se a Câmara não aprovar, esse projeto de lei não vai para frente, e a prefeita, consequentemente, jamais ela pode fazer qualquer empréstimo sem a anuência dos vereadores. Então a gente acredita que os vereadores sensíveis com a situação, eles não vão aprovar esse projeto de lei. A gente acredita que isso aí não vai acontecer. Entretanto, é claro que a gente fica com algumas ressalvas. Aquele da CAPES também nós acreditávamos que não ia ser aprovado. Apesar de nós estarmos gritando que isso ali era ruim para os servidores, era ruim para a CAPES, mesmo assim, esse da CAPES que você tamparam os ouvidos e aprovaram. O que elevou a alíquota de contribuição, é isso? A alíquota de contribuição dos servidores, baixou a alíquota da prefeita, autorizou também o reparcelamento para baixar o valor da parcela da prefeitura com a CAPES, mexeu na alíquota suplementar, abriu-se um precedente para que a alíquota suplementar fosse regulamentada por decreto, não foi mais regulamentada em lei municipal. Então, tudo isso aí flexibilizou a situação do pagamento com a CAPES, flexibiliza e, consequentemente, deu no que deu, que foi exatamente, afrouxou-se a legislação para que a gestão tivesse uma margem maior para reduzir os repasses para com a CAPES. Então, voltando aqui para o assunto desse parcelamento, desse empréstimo, né, de 10 milhões. Ainda tem ainda outro agravante, que é quando é que vai começar a ser pago esse valor, qual vai ser o valor da parcela, quais são a margem de juro, qual vai ser a multa e não pagamento. Então, toda essa questão, esses detalhes aí que deveriam estar constando naquele projeto de lei estão ocultos. São cláusulas, como se diz no ditado popular, cláusulas miúdas, né? Que não estão contidas ali naquele projeto de lei. Automaticamente, se não está contido ali, vai ter uma margem para que haja uma negociação livre do banco com a gestão. Quem quer fazer empréstimo não quer nem saber como é que vai pagar, né? Depois que o empréstimo é feito, que gastou o dinheiro, aí é que a pessoa vai ver, rapaz, onde foi que eu fiz, o que foi que eu fiz. Normalmente isso acontece. E quando eu faço o empréstimo, quem vai pagar não é eu, quem vai pagar é os outros. Aí é que a preocupação mesmo é menor. Então, quem tem que se preocupar com o parcelamento, aliás, com esse empréstimo, não é só a gestão, é claro. Quem tem que se preocupar principalmente é quem é que vai ser, quem são os afetados em eles se concretizando. Ok, doutor Cid, eu me recordo aqui, nós inclusive entrevistamos também aqui no nosso Jornal Integração um grupo de servidores de nível superior, se eu não me engano é do concurso de 2013, se eu não estou equivocado, né, que estavam exatamente na luta para ter exatamente um reajuste salarial. Como é que ficou a situação daqueles servidores? Também foi mais uma pauta que não teve progresso? Foi. Infelizmente, Clésio, aqueles servidores... Naquela ocasião estava aqui a doutora Helena, nutricionista, tinha também o Mila, né? Mila, isso. Nutricionista, também tinha o pessoal da fonoaudiologia, terapeuta ocupacional, veterinário, enfim. Esses servidores aí são um dos maiores prejudicados dentro da gestão. Digo por quê? Porque eles não têm nenhum reajuste. E isso reajuste há praticamente 10 anos sem um salário aumentar. Você imagine a pessoa com um salário de 10 anos atrás. Então há percas aí... O acumulado da inflação aí gigantesco, mais de 50% de acumulado, e eles aí sem ter nenhuma perspectiva de melhoria. O ex-prefeito Dimas Cruz não foi o que era para acontecer, mas pelo menos ele deu um abono salarial, deu para cada um ali um abono de R$400, até hoje estão recebendo esse abono, então assim, aliviou um pouco as perdas inflacionárias. Nessa gestão agora, eles não tiveram nenhum aumento, infelizmente. Ok, 12 horas e mais 58 minutos, 12h58, para a gente fechar, doutor Cid, próximo ano, 2024, é um ano eleitoral.
A gente sabe exatamente que o sindicato, né, realiza aqueles momentos de discussão com os respectivos candidatos, exatamente apresentando as demandas, né, o senhor citou aqui exatamente aquela carta, né, onde citava exatamente as principais demandas dos servidores. Do que foi tido na eleição passada, naquele momento de discussão, para o que vai chegar agora em 2024. Parte daqueles pontos realmente não ou vão voltar a ser debatidos pelo sindicato porque não foram atendidos, doutor Cid? Com certeza. O sindicato ele é um ente político, onde não podemos fechar nossos olhos nem tampar nossos ouvidos para o que está acontecendo no nosso município. Uma gestão boa, automaticamente quem está dentro daquele município vai também se beneficiar com essa gestão. Digo isso, os servidores, que nosso sindicato é um sindicato classista, portanto, nós defendemos uma classe, que é a classe dos trabalhadores públicos, dos servidores municipais. Então, nós fizemos aquela carta, que exatamente é uma carta compromisso, que inclusive foi objeto de judicialização, né? Os perdedores da eleição entraram com a ação na justiça, e a juíza julgou que isso ali era um ato normal do sindicato, não tinha nada de politicagem. Isso ali era um ato que o sindicato pode sim fazer aquilo. Então nós já temos agora uma sentença de improcedência, que aquele ato ali não configura crime eleitoral. Ou seja, se houver uma aprovação por parte dos servidores, a gente pode sim repetir aquele mesmo ato, chamar os candidatos, as pessoas que vão ser candidatas, né, a prefeito, para comparecer no sindicato, e nós vamos exatamente dialogar com os servidores quais são seus anseios e o que é que a gente espera do próximo prefeito de Itapajé ou da prefeita, né? A gente espera para o 2025. É isso que a gente, como sindicato, tem que fazer, até porque nós queremos que o próximo prefeito venha trazer melhorias para a população e para os servidores. Ok, doutor Cid, 1 hora pontualmente, eu queria lhe agradecer aqui pela participação, a disponibilidade, né, de estar vindo aqui e exatamente dar esses posicionamentos, esses esclarecimentos ao público que nos acompanha no nosso Jornal Integração. E para finalizar, eu deixo o senhor à vontade para algo mais que queira estar repassando ao servidor, ao ouvinte aqui da Atitude FM. Agradecer aqui aos servidores pela parceria durante todo esse ano de 2023. Nós criamos nesse ano o Café do Aposentado, que os aposentados agora têm a oportunidade de se confraternizar, a gente se reunir e se achegar mais no sindicato. Então nós também criamos aqueles 27 servidores municipais que tinham ficado fora de folha de pagamento, a gente conseguiu eliminar na justiça para voltar eles, para receber o seu salário e voltar a trabalhar. Então foi uma vitória do sindicato 2023. O pessoal continua com a situação normal, trabalhando e recebendo, né? Continua trabalhando e recebendo. O processo ainda não foi concluído, ainda há um julgamento de mérito do processo ainda, mas estão com a liminar dada pelo desembargador a pedido do sindicato. Estou colocando isso, Clésio, porque a gente faz aqui um cenário do que a prefeita não concede para os servidores, põe a entender que nós não conseguimos nada, mas tem muitas coisas que a gente consegue mesmo sem a vontade do Poder Executivo. Também a gente conseguiu aí, na luta com os servidores, né, o piso da enfermagem, não foi como a gente queria, mas foi alguma vitória. Também o Conselho da CAPES, a gente conseguiu que fosse feita a nomeação deles. Também a taxação dos aposentados, é bom também mencionar que inicialmente o projeto de lei da CAPES, ele iria taxar os aposentados, ou seja, quem está aposentado ia ter que continuar pagando a CAPES. A gente conseguiu suspender e eles não foram taxados. Esse percentual de taxação foi para o piso, o teto do INSS, que só vai ser pagar quem recebe mais do que o teto do INSS, ou seja, mais de R$7.000. Então foi uma vitória que a gente conseguiu. Eles queriam colocar aí um salário mínimo, a gente conseguiu essa vitória. O salário dos servidores, apesar dos pesares, ele está sendo pago em dias. Então também, de todo modo, é uma vitória para os servidores. Muitos servidores não receberam PASEP. A gente conseguiu também que os servidores recebessem aqueles PASEP que estavam atrasados. E a gente também fez uma alteração na nossa contratação jurídica. Colocamos também mais um advogado no sindicato para exatamente dar um reforço nas ações dos servidores, principalmente os servidores que já estão aposentados. E, para finalizar, a gente também fez o acordo do precatório, né, para
por parte do sindicato não tem mais nada que a gente quer para nós fazer, mas foi feito tudo e agora é só aguardar mesmo o pagamento. Ok. A exemplo dos professores é ficar aguardando aí esse tão esperado momento, né, Cid? Isso mesmo, Clésio. Muito bem. Doutor Cid, feliz ano novo. A gente agradece aqui exatamente por essa parceria, né? A Atitude FM sempre teve essa parceria com o sindicato, no momento exatamente de abordar determinados assuntos inerentes aos servidores públicos, de repassar exatamente essas informações com clareza à população de Itapajé. E a gente espera aí um 2024, né? Exatamente melhor, com mais lutas, consequentemente, e mais vitórias também por parte de vocês aí dos servidores. Obrigado a você, Clésio, pela oportunidade, pelo espaço aqui, a toda a diretoria do sindicato que tem se empenhado bastante e a parceria de cada um dos servidores. Um feliz 2024.